Olá pessoal, estou dando continuidade aí no nosso treinamento, falando aí sobre empreendedorismo na prática. Qual que é o primeiro passo, não é? Uma vez que nós já temos o empreendimento ou que nós estejamos aí planejando, né, o nosso empreendimento. O primeiro ponto é a gente levantar os custos fixos, ok? Muito bom. O que nós vamos fazer? Fazer uma planilhinha básica, né, levantando todas as informações que você tem a respeito de custo fixo. Estou dando alguns exemplos aí, vamos pegar a primeira parte de cima aí, ó, como se fosse um armazém, um operador logístico, ok? Ele vai alugar lá 5 mil metros quadrados, ele precisa de uma área mínima, 5 mil metros quadrados, para começar sua operação, por exemplo, tá? Em função do tipo de negócio, do tipo de produto que ele pretende trabalhar, tipo de mercado, qual é o negócio dele. Não é? O empreendedor, ele já tem uma ideia, ele já parte de uma ideia principal. Então, partindo dessa ideia, eu quero trabalhar com determinados produtos, preciso de uma área de 5 mil metros quadrados, porque ele é um cara que conhece, não é? Essa área, então ele levantou lá que eu preciso de tanto de área para armazenagem, tanto de área para a movimentação dos produtos, né, para tráfego de empilhadeiras ou paleteiras, ou seja lá o que for. Eu preciso de tanto de área para fazer separação de pedido, para fazer o carregamento, descarregamento de veículos, enfim. O projeto, não é de acordo com o conhecimento de cada um. Nesse caso aqui era um projeto de operação logística. Muito bem, aí ele viu lá, olha, quanto que eu consigo, qual que é o valor mínimo de aluguel, R$ 24 por metro quadrado, por exemplo, no ABC, numa determinada área, né, onde ele queria montar esse tipo de operador. Então, o total de 5 mil metros quadrados, ele conseguiu negociar lá a R$ 20, deu um total de R$ 100 mil de aluguel. Aí foi colocando, o que mais eu tenho que pagar depois do aluguel? IPTU, telefonia, internet, hardware e software, né? Tudo que ele vai utilizar para controlar o armazém, controlar os estoques, ok? Despesas administrativas, energia elétrica, outros equipamentos que poderiam ser necessários, como pallets e stretch, que normalmente isso não entra, né, como um custo fixo, é um custo variável, uma despesa que você vai ter em alguns momentos e outros não. Mas nós colocamos aqui porque era um uso comum. Então acabamos colocando aqui. O ideal era não pôr, mas outros equipamentos que poderiam precisar, né, além de pallets e filmes, outras coisas mais, não é? Carrinhos hidráulicos, por exemplo, enfim, aluguel de porta-pallets, não é? O aluguel de carrinhos hidráulicos, aluguel, enfim, portaria, quanto precisaria, 24 horas, um contrato de serviço, a terceirização, segurança, terceirização, limpeza, poderia ser terceirização ou não, manutenção, seguro, enfim, tudo aquilo que era despesa, ou que pelo menos na ideia dele era considerado como despesa, que não teria como ratear depois por produto de uma forma direta, a gente foi colocando em custos fixos, tá bem? Para quê? Porque esses custos fixos, vamos imaginar, mesmo que você não tenha o aluguel, não é? Que esse aluguel você trabalhe na sua garagem, ou que esse galpão já seja fornecido a você de graça, por algum motivo, não importa qual, você teria que calcular assim mesmo essa despesa? Teria. É importante, mesmo que a despesa, você seja isento daquela despesa, né, vamos dizer assim, aquela despesa não tem uma incidência sobre o seu negócio por algum motivo, mas ela deveria existir, então você tem que colocar, tá? Porque isso que vai ajudar na composição do seu preço. É óbvio que lá na hora que você for vender, esse percentual correspondente a essa despesa, você vai poder dar como desconto para você ficar mais competitivo. Mas a hora que porventura isso venha a não existir mais, você já está com o seu custo composto, de maneira que você sabe se você terá condições de permanecer no mercado ou não nessa situação, na situação, vamos dizer assim, considerada real, ok? Por algum motivo
você não tem aquela despesa, mas ela deveria existir, então ela tem que entrar, tá bem? E o quadrinho de baixo é uma comparação de um negócio menor. Por exemplo, não é? Você não vai ser um operador logístico, você será apenas uma transportadora. Então algumas despesas elas somem, elas não existem, porque você é um outro tipo de negócio. E pode vir a existir algum outro tipo de custo fixo que não existia antes, ok? Então é fundamental que você saiba compor, montar, fazer um planejamento de tudo aquilo que será custo fixo, né? No caso de uma loja, o aluguel, os serviços que você vai precisar, energia elétrica, água, luz, condomínio, tudo isso tem que montar os seus custos fixos para você saber, olha, faturando ou não faturando, eu tenho que pagar isso aqui todo mês. Isso necessariamente precisa entrar no seu planejamento, ok? O seu planejamento ele precisa conter essas informações, tá bem? Muito bom. Partindo dos custos fixos, a gente vai pensar nos custos variáveis, né? Aquilo que eu vou adicionar ao meu produto de forma, né, direta. Pode ser os custos indiretos e também os indiretos, que a gente chama de gastos gerais de fabricação. Ou se for comércio, ou se for serviços, né, seriam gastos gerais de serviço ou gastos gerais de comércio, não importa, tá bem? A ideia é que existem os custos diretos e os custos indiretos, tá bem? Nós já medimos os fixos, agora vamos medir os diretos e indiretos. Por exemplo, né, nós temos aqui nesse exercício, simplesinho, só para a gente entender o conceito, a compra da matéria-prima, não é? A matéria-prima é material direto, vai direto no produto. O gasto com aluguel da fábrica, não é? O aluguel da fábrica aqui, ele está entrando no rateio aqui, para a gente montar o que é o custo, tá bem? Aquele custo todo lá, então, custo fixo, seria como se a gente estivesse colocando ele aqui como custo indireto. Vocês vão entender o motivo dele estar aqui no exercício, porque ele vai precisar ser rateado por produto lá na frente, para eu conhecer o custo de todos os meus produtos. Né? Ele tem um percentual de incidência sobre cada um dos meus produtos. O gasto com salários de diretores e administração, vamos dizer assim, né? Valores de exemplos aqui, tá bem? Não tem nada a ver com realidade. Gasto referente à depreciação de máquina, também, não é? Seria um indireto. Consumo de embalagens para transportes, gastos com salários diretos, a mão de obra direta, aquela mão de obra produtiva, né? Que está embutida ou tem que estar embutida no serviço, na fabricação, enfim. O consumo de matéria-prima na produção. Vocês vejam que, mas nós já não temos a compra da matéria-prima. Comprar matéria-prima é uma coisa, consumir matéria-prima é outra coisa, tá bem? Nós vamos ver a diferença disso. Nesse período foram produzidos 1000 apagadores, um exemplo aqui de um produto, tá bem? E nós precisamos descobrir, então, qual que é o custo de produção desses apagadores. Vamos lá. Vamos conhecer o custo de produção disso. Muito bom. Nós temos lá o produto, na primeira coluna lá, que é apagador. A quantidade, 1000 apagadores. O que são os custos diretos? A matéria-prima e a mão de obra direta, ok? Então, a quantidade de matéria-prima, eu não coloquei lá, nós não sabemos ainda nem o valor unitário, mas nós sabemos que nós gastamos 4.000, lembra? Consumo, eu comprei 5.000, mas eu consumi 4.000. Então, nós vamos colocar no custo direto 4.000. A mão de obra direta, nós sabemos lá que nós pagamos 1 milhão para a administração, mas a mão de obra direta custou 900.000. Então, a mesma coisa, eu não sei a quantidade de horas, nem o valor das horas, mas eu sei que o total que foi de 900.000. E lá nos gastos gerais de fabricação, nos custos indiretos, ficou 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque eu tenho que pegar os 800.000 aqui, ó, gastos com aluguel da fábrica, mais os 200.000 aqui referente
a gastos, a depreciação da máquina, tá bem? Esses gastos com salários de diretores, eles não estão entrando como GGF, ok? Por quê? Porque eles são despesas e nós estamos falando de custo aqui. Custo é diferente de despesa, tá? O custo, ele tem retorno, a despesa não dá retorno. O custo gera lucro, a despesa gera prejuízo, tá bem? Tem que ter isso são conceitos que, estudando contabilidade de custos, nós temos esse curso lá como sugestão para quem quiser se aprofundar, tá bem? E aí ele vai calcular, bom, se eu tenho então o custo de matéria-prima, de mão de obra e de gastos gerais de fabricação, o meu custo de produção são 5 milhões e 900. Se por acaso você tem mais de um produto, o que acontece? Por exemplo, aqui eu tenho 2 produtos, né? Nesse exercício 2 eu tenho apagador 500 peças e régua 800 peças. E aí eu tenho que saber, então, ora, desses 4 milhões, quanto eu utilizei de matéria-prima para fazer todos esses 500 apagadores, quanto eu utilizei de régua para fazer todos esses, de matéria-prima, né, para fazer todas essas réguas. Eu tenho um valor unitário da matéria-prima, eu vou multiplicar a quantidade pelo valor unitário, vou chegar no total. Então, isso eu vou fazendo por produto. Olha, eu tenho esse material, ele foi utilizado aqui, aqui e aqui. Não tem segredo, parece uma continha básica, é só questão de colocar isso de uma forma organizada. A mão de obra, eu não fiz apuração lá, apontamento de mão de obra. Vamos dizer que eu não achei que esse tipo de controle não tem economicidade, né? Ou seja, é muito mais caro eu fazer o controle do que a necessidade disso para apuração. Então eu deixo isso para lá, apuro somente o total, dividindo, sabendo pelo menos, olha, são tantas horas máquinas para fazer isso e tantas horas máquinas para fazer aquilo. Divido proporcionalmente isso e tem um apontamento das horas lá. E os gastos gerais? Bom, eu já sei que eles são 1 milhão. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um rateio deles, não é? Para jogar o custo aos produtos. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer esse rateio tanto pela matéria-prima quanto pela mão de obra. Por exemplo, eu posso pegar 1 milhão fazendo pela matéria-prima, dividir por 4 milhões, que é o total, né, do custo total da matéria-prima, e multiplicar pelo custo individual, pelo custo total individual de cada produto. Então eu vou pegar 1 milhão, dividir por 4 mil, multiplicar por 1 milhão, que é o custo dos apagadores. Eu vou chegar em 250 mil. Se eu pegar esse 1 milhão, dividir pelos 4 milhões e multiplicar pelos 3 milhões, eu terei 750 mil. Assim eu estarei dividindo todos os custos gerais de fabricação direto para os meus produtos, atribuindo custo àqueles produtos. Para que eu preciso fazer isso? Para saber qual é o preço de venda, se eu tenho competitividade, qual é o preço de mercado e se o meu preço de venda está coerente ou não. Se, por acaso, a matéria-prima fosse, né, a mão de obra, o custo da mão de obra, fosse mais relevante que o custo de matéria-prima, eu faria o rateio pelo custo da mão de obra. Ou seja, eu dividiria 1 milhão por 900 mil e multiplicaria por 600 mil. Se você fizer isso, você vai ver que você vai atribuir uma parte maior desse 1 milhão para os apagadores e não para as réguas, ok? Então, essa questão do rateio, ela é uma decisão importante. Você tem que levar em consideração aquilo que tem maior importância no seu negócio, no seu empreendimento, para você ser o mais justo possível na distribuição desses gastos gerais de fabricação, que não são aplicados de forma direta aos produtos, né, que não tem como medir diretamente aos produtos. Então, você tem que ser o mais justo possível nesse rateio, para que o seu preço seja coerente, o seu preço, para você não atribuir custo de mais ou de menos a um produto, né, para aquele produto não ficar muito mais caro do que deveria ou muito mais barato do que deveria. Esse tipo de rateio é o mais básico que existe, tá bem?
Você se aprofundando num custo mais bem elaborado, não é? Você pode chegar a situações aí de departamentalização, custo por departamento, custo baseado em atividades, que faça essa divisão de uma forma muito mais competente, tá bom? Mas aqui nós estamos tratando de uma forma simples, rápida, objetiva, ok? Como que eu posso fazer? O que é custo direto, o que eu consigo, é tudo aquilo que eu consigo atribuir ao meu produto de forma direta. Eu não preciso fazer rateio. E aquilo que é indireto é tudo aquilo que eu tenho que fazer rateio, tá bem? Lembrando, custo é uma coisa, despesa é outra coisa, nós já vamos falar delas, tá bem? Custo de produção, não é? Você vai somar lá então o que você gastou de mão de obra, né, de matéria-prima e de gastos gerais de produção e ter o custo de produção por item, tá bem? Totalizando os mesmos 5 milhões e 900, né? 5 milhões e 900 mesmo. Aqui está faltando um zero. Ok? Muito bom. Então, essa é a ideia do custo, não é? O padrão, o custo padrão, o custo por atividade, o custo... Você precisa ter uma ferramenta, você precisa ter um conceito de custos para você entender, gerenciar os seus produtos, a sua produção, não é? Os seus processos, gerenciar o seu preço de venda, comercialização, enfim, tudo isso é fundamental para o empreendedor. E nós estamos falando aqui de produto, produção, né, de itens, mas nós poderíamos estar falando de serviços, não é? A matéria-prima dos serviços, ela talvez teria muito menos importância do que a mão de obra. A mão de obra talvez seja mais importante, não é? Depende, se for um restaurante, se for uma loja, se for serviços de atendimento ao cliente em algum tipo de serviço direto, né, que não está agregado ao produto, o próprio serviço é o produto. Cada um tem um conceito e você precisa entender quais são os custos diretos, quais são os custos indiretos. Separar o que é custo fixo e o que é despesa, né? Despesas e custo fixo nós não colocamos aqui no custo de produção. Eu primeiro preciso entender o custo de produção do meu produto, do meu serviço, né, do meu comércio, ali, do que eu estou fazendo, o custo de produção. Depois do custo de produção é que nós vamos saber o custo total, né, somando aí o que é custo variável, o que é custo direto, qual é a melhor forma de rateio, né, como nós fizemos o rateio aqui do GGF pela matéria-prima. Lá na frente nós vamos fazer a absorção também das despesas, né, fixas, dos custos fixos e das despesas administrativas e de vendas também por rateio, tá bem? Levando isso para produto, por quantidade vendida, não é? Por custo de matéria-prima, por mão de obra. Você pode fazer por várias formas, tá bem? Mas é bom você testar várias formas, né? Testar, ó, vou fazer o rateio por matéria-prima, vou fazer o rateio por quantidade vendida ou faturamento por produto, para você verificar qual a forma mais justa, ok, de você precificar um produto, custear um produto, para você não ter problemas, tá bem? Com a venda de prejuízo ou de lucro mascarado, ok? Mascarado no sentido de você estar errado num conceito que você está praticando, às vezes aumentando a venda de um determinado item, você acaba tendo um prejuízo maior e não um lucro maior. Então isso é fundamental, você entender e fazer o rateio por uma variável que seja bastante justa, tá bem? Aqui nós damos um exemplo, por exemplo, de planilha de custos para quem faz transporte, né? Nós temos vários tipos de transportes aqui, Kombi, van, toco, truque, carreta. Quais são os custos fixos aqui, ó? Por exemplo, custo de capital, salários, reposição de veículo, né? Licenciamento. A reposição é quando o veículo ficou velho, né? Você vai repor ele. Você vai comprar, trocar por um veículo novo.
entrou aqui nos custos fixos, seguros, né? Seguro de carroceria, de terceiros, enfim. Tudo isso você vai colocar, se você tem essas despesas, você vai colocar. Né? Ó, determinado tipo de veículo não tem, outros veículos têm algumas despesas, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o que é o custo variável aqui? Né? São as peças, acessórios de manutenção, combustível, lubrificantes, lavagens, pneus, enfim, é aquilo que se consome para fazer o serviço, não é? As despesas fixas eu teria que pagar, tendo faturamento ou não, lá, que são os salários, a reposição do veículo, né? A depreciação do veículo ela é automática, os seguros, né? Eu vou ter que pagar, a documentação, licenciamento eu vou ter que pagar, então isso é fixo, tendo ou não faturamento eu tenho que pagar, ok? Para ficar mais claro, seja qual for o seu serviço, se não for transporte, se for outro transporte, você tem que fazer a mesma coisa, aquilo que você é obrigado a pagar e aquilo que você só vai gastar se você tiver em operação, como é aqui combustível, lubrificante, pneus e etc, ok? E aí você vai ver, olha, quanto que eu vou rodar com esse veículo, não é? Ora, se eu rodar 5.000 quilômetros por mês com cada veículo ou com o meu veículo, qual o melhor veículo para eu comprar? Onde eu devo investir? Qual o melhor investimento para o tipo de produto, para o tipo de mercado? Se eu for rodar 5.000 quilômetros, por exemplo, eu vou ter o custo fixo mais o variável por esses quilômetros, não é? Que eu dividi aqui o variável por quilômetro. Você vai chegar num custo por quilômetro rodado, por exemplo, para você conseguir precificar, ok? Para você conseguir vender o seu produto, saber quais são os custos envolvidos, você vai chegar num custo de produção, ok? Do custo de produção, nós vamos ver ainda se tem despesas administrativas, se tem impostos, se tem o que mais tiver, nós vamos colocar aqui e embutir no preço de venda, tá bom? E é isso que nós vamos chegar aqui, ó, no preço de venda. Vamos dizer que a gente chegou lá num custo de produção, aqui no quadradinho cor de laranja, acima em vermelho tem lá o CP, custo de produção, 426,40, vamos supor, tá bem? Então nós vamos lá, todos os impostos que nós temos, depois que eu apurei meu custo de produção, ora, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, aí nós vamos colocar aqui as despesas de vendas. Para vender isso aqui, eu preciso colocar banners, eu preciso colocar promotoras, eu preciso colocar, enfim, são despesas de vendas fora do seu custo que você, são eventos que você vai fazer, enfim, são percentuais que você vai dar de desconto, por exemplo, aqui para bonificações, você vai colocar essas despesas aqui, né? Também, qual é o percentual disso no preço, né? O que é negociado lá com cada loja que você vai vender o seu produto, enfim. Você vai colocar também aquelas despesas administrativas aqui junto, não é? Que nós não somamos lá. Você vai colocar os custos fixos, qual é o percentual dos custos fixos dentro, não é, do meu preço. Ora, se eu tenho um preço de 426,40, eu só tenho um produto, né? O meu preço médio é esse. As minhas despesas são tanto, quantos por cento eu vou vender tanto de produto, meu faturamento será tanto, quanto por cento representa as minhas despesas fixas, as minhas despesas administrativas, o meu custo fixo, e vou embutir em percentual aqui no produto. E vou colocar qual é o lucro que eu imagino que eu quero ganhar. Aquele lucro que você fala, olha, eu quero ganhar 5.000 reais por mês. Você vai ver qual é o percentual dentro do seu negócio, colocar esse percentual, ver o quanto isso representa de percentual, colocar esse percentual, você vai chegar num total, somando todo esse percentual, né, de despesas, né, tudo aquilo que a gente falou que tem que embutir aqui, além até dos exemplos que estão aqui colocados, tá bem? No nosso caso aqui chegou em 32,65. Como que eu vou calcular o preço de venda? Eu posso usar aqui, como no quadrinho azul aqui ao lado, o markup divisor. O
que eu vou fazer? Ora, meu preço de venda, ele é 100% menos 32,65%. Ou seja, o meu markup, a variável que eu vou utilizar, ela será 67,35%, né, por cento, né, em percentual, ou em decimal 0,6735, que é a mesma coisa. Então, o meu preço de vendas ele é igual ao custo de produção dividido por esse markup que eu acabei de calcular, esse fator, não é, que é o preço, né, sempre será 100%, menos o total de percentual que eu cheguei aqui do quadrinho laranja, embutido todas as despesas, custos fixos, enfim, tudo aquilo que precisa ser embutido, tá bem? Dessa forma, você chega num percentual que você vai aplicar dividindo o preço de venda. Eu vou pegar o custo de produção lá, que eu vi que era 426,40, dividir pelo markup, pelo fator, não é? Que eu calculei lá, tirando o percentual dos 100%, que era de, aqui, decimal, usando o decimal, ou nesse caso aqui, né, usando o valor decimal, ou vezes o percentual, né, enfim, daria a mesma coisa. Vai ficar 633,12. Assim eu calculo o meu preço de venda, tá bom? Só olhar para o mercado funciona. Quem conhece o mercado, quem já está no negócio, é óbvio que funciona. Mas você precisa fazer a conta para você saber se você está correta, se você está realmente tendo lucro ou prejuízo, ou só movimentando dinheiro, não é isso? Às vezes a gente trabalha o mês inteiro e aí não dá resultado, não sobra dinheiro. E você pensa, poxa, mas eu estou vendendo pelo preço que se vende. Por que eu não estou ganhando dinheiro? Porque a sua matriz de custos, despesas, custos fixos, custos variáveis, ela é diferente da matriz do seu concorrente. Ele tem alguma coisa que ele faz melhor que você, ou que ele não tem aquela despesa por algum motivo e por isso ele tem aquele preço. Então você às vezes só copiar um preço de mercado não quer dizer que você vai ter lucro. Muita atenção com isso. Por isso que o empreendedor tem que entender de matriz de custo, tem que saber a forma melhor de se fazer os rateios, de apropriar os custos diretos, os indiretos, né, de apropriar as despesas administrativas e despesas de vendas, de apropriar o custo fixo da operação, tá bem? O markup divisor, né, nós fizemos, e aí tem o multiplicador também em verdinho. É a mesma conta feita de uma forma diferente, ou seja, eu vou pegar 100%, vou dividir pelo decimal lá, que eu achei que era 0,6735, eu vou ter um fator 1,4848. Se eu multiplicar o meu custo de produção por esse fator, eu chego aos mesmos 633,12. É apenas matemática. Cada um gosta de fazer de uma maneira, fique à vontade. O importante é você saber que o seu preço de venda, ele representa sempre 100%. E aí você vai tirar dele qual é a soma dos percentuais de impostos e despesas e para chegar e de margem também para você chegar no seu lucro, tá bem? Essa é a forma correta de se fazer para você não ter problema. Às vezes as pessoas põem a margem de lucro fora dessa conta aqui. O que acontece? Quando você calcula ela sobre o preço de vendas sem isso aqui, ela se consome lá no meio depois e você fala assim, ué, mas era para eu ganhar 8% e eu não estou ganhando 8%, estou ganhando menos. Por quê? Porque você fez essa conta de margem depois de estabelecer o preço de venda. E aí o que acontece? Distorce o imposto, distorce o valor do imposto, distorce uma série de coisas. Por isso que você tem que embutir aqui antes, ok? O markup tem que ser calculado dessa forma. O preço de venda, esse é o caminho para você ter aí o seu preço de venda bem calculado, tá bem? Muito bom. Bom, aí nós falamos de custo, nós falamos, né, de despesas, custos, nós falamos
de tudo aquilo que envolve gastos, né? Investimentos para gastos e dispêndios dentro do meu negócio. Vamos falar agora do faturamento. Não é? Ora, eu preciso saber agora, então já que eu já sei os custos, já sei calcular os meus preços, como é que eu calculo o meu faturamento? O quanto eu vou ganhar, não é? O quanto eu vou gastar, você já sabe. Você tem, né, seguindo o que nós falamos até aqui, você vai descobrir o quanto custa cada o produto, custa a sua operação, você tem de custo fixo, variável, indireto, enfim. E aí nós temos duas formas de se trabalhar com o planejamento do faturamento, tá bem? Através de uma previsão de vendas, que é o PV aí, ou uma carteira de pedidos, né? Quando você é uma empresa que primeiro você recebe o pedido, você trabalha o produto e depois você entrega, você trabalha com carteira de pedidos e não com previsão de vendas. A previsão de vendas nós vamos apenas, nesses casos, utilizar para fazer projeções mais longas, né? Projeção para 3 meses, projeções para 1 ano, projeções para 5 anos, não é? Mas a carteira de pedidos ela vai atuar de forma mais eficiente, você vai errar menos a curto prazo, porque você já tem a sua carteira, você tem uma forma de atender pedidos, né? Por exemplo, alguém que vem da internet e diga lá, ó, o meu prazo de entrega é 30 dias, porque primeiro eu recebo o seu pedido, eu compro o material, eu produzo o que você quer, porque é tudo sobre encomenda, e aí eu te entrego. Então eu só trabalho com carteira de pedidos. Então é muito fácil você planejar a curto prazo o seu negócio, você saber qual será o seu faturamento, utilizando a sua própria carteira de pedidos, não é? E o preço vendido. Mas se você não tem isso, se os seus produtos são produtos comuns, você tem uma linha intermitente ou você produz por lotes, né, grandes, vários produtos similares, iguais, né, como por exemplo um apagador, uma régua, você vai trabalhar com previsão de vendas, baseando-se naquilo que ocorreu, não é, na sua experiência. A primeira coisa é obter uma média e tendência das vendas de todos os produtos nos últimos 3 meses. Se você está começando um negócio, você tem que verificar essa média no mercado, fazer pesquisas na internet, quanto se vende daquilo, qual é o tamanho do mercado, entendeu? Para você falar assim, olha, eu tenho condições de fabricar tanto, eu quero abocanhar tanto, né, desse mercado, vou começar aqui com uma produção de 30%, depois eu vou para 60% da minha capacidade, depois eu vou para 100%, enfim. Faça um plano, né, para você ver qual é os seus objetivos, qual é a sua meta, não é? E vai traçando metas de mês a mês até você chegar onde você quer, fazendo investimentos pontuais, a conta gota, de forma coerente, tá bem? Sem colocar todo o seu dinheiro no negócio e de uma vez. Você pode fazer o seu plano de investimento de acordo com o seu crescimento dentro daquele mercado, ok? Isso é importantíssimo, não é? Porque às vezes você empata lá, você coloca todo o dinheiro já para sair produzindo 100% da sua capacidade e você não desenvolve sua área comercial, você não desenvolve seu marketing. O que acontece? O material fica parado e você gastou o dinheiro e você poderia ter diluído esse investimento em vários meses. Não é necessário aplicar tudo de uma vez só, ok? Experiência é tudo, gente, não é? Então tem que conhecer, utilizar a experiência, utilizar o conhecimento que você está adquirindo aqui no nosso curso para o seu empreendimento. Mesmo que ele já exista, tá? Se você quer apenas formalizar, se você está apenas querendo ampliar, siga tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui, que é fundamental, tá bem? Uma coisa ou outra em mais importância, em maior importância, mas enfim, o geral aqui é colocar na prática as ideias, o negócio, o empreendimento, ok? Obter uma média anual e vendas no mesmo período de todos os produtos. Então eu tenho a tendência de 3 meses, dos últimos 3 meses, mas tenho também o período, né? Olha, no mês de dezembro, né? Se eu estou em dezembro, quero saber o que eu vendi em dezembro passado. Por quê? Porque isso corrige a sazonalidade.
Então sempre analisa um período passado aí de 3 meses para você ter uma tendência do produto, de crescimento ou queda de vendas, e também analisa se naquele período existe alguma sazonalidade para algum produto. Essa sazonalidade para aquele tipo de produto tem que ser relevante também aqui no cálculo da previsão de vendas, ok? Você vai obter também informações de mercado, não é? Como promoções que você pretende fazer ou seus concorrentes irão fazer, descontinuação e substituição de produtos, né? Produtos que você está tirando de linha, produtos que você está substituindo, né, acrescentando alguma característica melhor àquele produto, modificando a composição do produto, a embalagem, seja lá o que for, né? Isso também tem que ser levado em consideração na gestão, né, não só do estoque, como aqui na previsão de vendas. Lançamentos que você pretende fazer, entre outros, né? Você vai olhar, então, assim, de forma substancial, tudo que você tem em relação a cada produto, tá bem? O trabalho de previsão de vendas, ele é fundamental e ele tem que ser bastante acertado, né? Tem que ser assertivo, ele tem que ser coerente, ok? Você vai calcular um período, normalmente, de previsão de vendas de 3 meses, ou mais, se quiser. Mas esses 3 meses vai fazer uma projeção, né, para você até lá na frente conseguir saber matéria-prima, mão de obra que você vai precisar para essa previsão de vendas e o mês corrente, né, ou o mês posterior ao corrente, aqueles que estamos, o próximo mês, ele tem que ser o mais acertado possível. Os demais podem ser até uma noção, né, bastante grande daquilo que pode acontecer, mas necessariamente o primeiro mês aqui, né, logo após o mês do planejamento, o primeiro mês de execução, ele tem que ser acertado. Por quê? Porque as ações de compra de materiais, de contratação de mão de obra, elas têm que ser coerentes com esse planejamento, ok? Com essa previsão de vendas. As informações quantitativas, né? Então, nós temos 2 tipos de informações. As quantitativas, conforme já falamos aqui, de mês, de quantidade, de período, de sazonalidade, não é? E as qualitativas, né? Que essas promoções, substituição, lançamento, são opinião e juízo, né? Assim, do vendedor, do mercado, né? Dos clientes, da concorrência. É bom reforçar que por si só não são suficientes, na maioria das vezes, essas informações somente, né? Quantitativas e qualitativas. Também será necessário a utilização de modelos matemáticos, óbvio, né? Além das informações, nós vamos usar modelos matemáticos aí de tendência, cálculo de tendência, cálculo de médias, enfim, nós vamos usar modelos matemáticos simples para chegar aos nossos números, não é? Por isso que sempre eu digo, né, para as pessoas ou terem um sistema já bem configuradinho, que você possa adquirir, né, de um fornecedor, que você vai ter manutenção, que você vai ter uma série de facilitações no seu dia a dia para o controle, não é? Para a padronização dos serviços, enfim, um banco de dados grande. Ou você pode fazer tudo isso em Excel, desde que você tenha muita disciplina, ou quem faça isso para você seja aí um grande administrador de informações, ok? Isso é muito importante. Muito bom. Com isso, nós vamos construir então aqui a nossa previsão de vendas ou carteira de pedidos. Vamos dizer aqui, ó, que na primeira coluna lá eu dou um código para cada produto meu, tá bem? Dei um código aleatório aqui, alfanumérico, tá? Utilize códigos inteligentes, não é? Códigos que tenha numeração alfanumérica ou numeração com casas, né? Ó, 2 casas, ponto, mais 2, 3 casas, ponto, mais 3 casas, para você separar o que é família de produto, para você separar o que é tipo de material, né? Às vezes tipo de linha de produto. Eu tenho uma família de produto para cozinha, mas dentro de cozinha eu tenho, por exemplo, tapetes, eu tenho
faqueiros, eu tenho, então você separa com mais 2 casas, depois das 2 primeiras casas, você põe mais 2 casas, põe mais um ponto, e os 3 últimos ou 4 últimos códigos para identificar o próprio item, né? Aquele código é daquele item, do tipo tal, da família tal. Tá? Utilize códigos inteligentes para você, se for usar um sistema ou planilha, isso é importante. A descrição do próprio produto, e você tem lá, vamos dizer que você tem uma carteira de pedidos lá, e você já tem alguns pedidos lá, né? Ó, do produto 1 você tem 5, do produto 2, 10 e assim sucessivamente. Aí vamos dizer que nós calculamos a média dos nossos últimos 3 meses, ela é uma média, né, de 100 para o primeiro item, 200 para o segundo, 300 para o terceiro, seguindo aí sucessivamente, que cada produto vendeu em média, ok? Aí eu vou fazer a minha previsão de vendas, levando em consideração, por enquanto, somente essa média aqui. Eu vou abater aquilo que eu tenho em carteira, não é? Então, assim, eu já tenho em carteira 5, eu tenho uma média de 100, eu vou colocar mais 95, então, porque eu não vendo mais do que 100, vamos dizer assim, ok? Então, eu vou colocar lá uma previsão de vendas de 95, porque eu acho que é aquilo que vai vender. Ou eu posso colocar uma previsão de vendas junto, né, com a minha carteira, ou eu posso colocar uma previsão de vendas aqui qualitativa. É nesse momento, depois do cálculo, né, da previsão de vendas, da necessidade, vamos dizer assim, aqui eu coloquei como previsão de vendas, mas vamos entender como necessidade, além da carteira. Eu tenho lá uma necessidade de vender ainda 95, de vender ainda 100, ok? Qual que é o valor desses produtos, né? O valor de vendas, vamos supor, e qual que é o faturamento, tá bem? Ora, se eu vou vender 95 desses produtos, né? Não vou vender a média, eu tenho lá 5 na carteira, eu só vou vender 95, por algum motivo, o que eu vou fazer? Eu vou então multiplicar o que eu vou vender pelo valor, tá bem? E aqui, e assim, dessa maneira, nós vamos construindo o nosso faturamento, nós vamos prevendo que nós vamos faturar produto a produto, tá bem? Lembrando, a previsão de vendas aqui, ó, ela é um número que ela pode ser calculada e depois de calculado, né, podia ser a média. Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu abati a carteira, ou eu estou prevendo que o produto é um produto sazonal. No caso do produto 2 aqui, ó, eu sei que vende em média 200, eu já tenho uma carteira de 10, mas eu acho que eu só consigo vender mais 90 além daquela carteira. Então minha previsão de vendas é 100. Então aqui eu estou usando informações de matemática, não é? E também qualitativas, ok? Quantitativas e qualitativas. Eu estou usando informações que estão fora, né, da conta, que eu estou pegando informações com o mercado, ou com o cliente, ou com o vendedor, e estou melhorando a minha previsão de vendas. Eu poderia fazer uma previsão de vendas só baseado na matemática, sem levar em consideração as informações qualitativas, mas isso poderia me gerar problemas, tá bom? Dessa forma, fazendo o planejamento de vendas, nós vamos estimar qual será o nosso faturamento, ok? Uma vez estimado o nosso faturamento, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá todos os produtos, as mesmas descrições e colocar lá, olha, a previsão de vendas que nós calculamos lá para o faturamento é essa aqui. Puxa, beleza. Então, o que eu já tenho em produção, não é? Ou o que eu já tenho em estoque, como que eu faço isso? No caso de comércio, né? Vamos dizer que a gente esteja falando aqui de produção, de uma fábrica, de produção de itens. Eu tenho lá a produção, eu já tenho em produção alguns itens que estão lá desde o mês passado produzindo, né? Que não deu tempo de acabar, ou já estava produzindo mesmo, porque às vezes eu planejo não 30 dias, mas 40, né, a previsão de vendas. Para quê? Para nesse período de intervalo entre a apuração do que eu fiz ou não fiz, a produção não pode ficar parada.
Então, às vezes, você deixa algumas ordens daqueles produtos que mais vendem já abertas para a produção começar o mês produzindo aqueles itens, né? Ou aproveitando setups de máquina, enfim. Tem vários motivos para você ter produção. Por algum motivo você tem lá esses itens já em produção nessas quantidades. Ora, beleza, se eu já tenho isso em produção, qual é o saldo? O que eu devo produzir? Eu vou abater, não é? Eu vou colocar lá. Ora, o saldo será então de... Fiz a conta errada aqui, né? É 85, né? 85. Se é 85, o meu saldo, por quê? Porque eu tenho uma previsão de venda de 95, a produção já tem 10, eu vou fabricar então 85. Eu posso criar aqui uma margem, não é assim? Olha, qual que é uma margem para eu manter em estoque? Porque minhas vendas podem variar, 10%, 15%, nem muito, nem pouco, né? Coloca um número razoável, vamos dizer que seja 10%. Então eu teria que fabricar aqui 85 mais 9 seriam 94, tá bem? 94, só que eu tenho, além da produção, eu tenho um estoque de 30 lá. Como eu tenho um estoque de 30, eu vou precisar então de 64. E essa coluna em laranja aqui, o que, que ela quer dizer? O que, que é esse mínimo? O mínimo é o seguinte, é o lote mínimo que você fabrica, aquela quantidade que você sabe que você otimiza a produção, tá bem? Otimiza o tempo, né, de setup, de troca de ferramenta, aquela quantidade, é o lote mínimo de produção, tá bem? Assim como existe o lote mínimo de compra calculado, o custo de compra, você também vai calcular aqui o lote mínimo de produção, tá bem? Você pode fazer isso utilizando fórmulas matemáticas ou simplesmente de acordo com o conhecimento na fábrica, com aquilo que você julga ser justo, ok? O ideal é utilizar a fórmula do lote mínimo aí de produção, que não é tão difícil, você pode encontrar em aulas de administração de materiais aí, tá bem? Inclusive nas minhas. Você vai abater então aquilo que você tem já também no estoque atual. Então você tinha uma previsão de vendas, abateu a produção, abateu, somou aí um percentual que você gostaria de ter de flexibilidade, não é? Para cima, se vender mais, você abateu também o que você já tem de estoque atual, verificou a quantidade que você tem para produzir e vê se ela está acima do seu lote mínimo de produção. Se está acima, ok, você vai produzir exatamente aquela quantidade. Mas vamos pegar aqui um item, ó, que ela está abaixo, no item 3 aqui, no colar, não é? Ó, eu tenho 600 de previsão, 10 em produção, teria que produzir 590. E se eu colocar 10% em cima disso, eu tenho 650, mas eu tenho 600 já no estoque, por algum motivo, eu teria que produzir 50. Poxa, 50 é o meu lote mínimo de produção desse item, são 100. Eu vou fazer 100 por causa de 50, sendo que 60 são os 10%, eu posso optar aqui, ou eu faço 100, que é meu lote mínimo, se eu tiver espaço, né, de produção, espaço em máquina, ou eu faço 0, se minha produção está muito atarefada, ok? Então, esse tipo de planejamento nós já chamamos aí, no primeiro nível, né, de planejamento mestre de produção, tá bem? Que é o planejamento dos produtos acabados, é o meu planejamento final do quanto eu tenho que realmente produzir, comprar, né, dos meus produtos acabados, tá bem? Muito bom, nós vamos descer mais um nível ainda, que é o nível de matéria-prima, mas isso nós falamos na próxima aula, ok? Até aqui, obrigado, até mais.